E aí, galerinha, professor Hilton Almeida, curso Metatextual, desafio das 21 semanas. Lembrando que se você ainda não está participando, é necessário que você, primeiramente, tire uma foto fazendo redação, coloque no seu status, lá no seu stories, no seu Instagram, marque @metatextual, marque o metatextual, @metatextual, tá? Simples assim. Depois você vai ter que fazer a sua redação, mandar para o meu e-mail, professorhiltonalmeida@gmail.com, e os 5 primeiros que mandarem terão a sua redação corrigida gratuitamente, tá? Excelente oportunidade para você queira aí treinar, ter uma segunda opinião, mas tem que marcar o metatextual. Tem gente mandando a redação por e-mail, mas não está marcando. Aí os outros vão lá e marcam, tá? Pessoal, regra é regra. Marca e aí a gente faz a correção certinho, tá? Tema 10. Cara, chegamos ao nosso 10º tema. Conquistas e desafios quanto ao processo de adoção no Brasil. Quero lembrar-vos a respeito da pegadinha do tema. Vocês precisam entender a pegadinha. Vocês precisam falar de conquistas. Se vocês não falarem de conquistas, vocês vão tangenciar, abordagem tangencial. Você vai perder ponto na competência 2 e vai reverberar nas outras competências. Você precisa falar de conquistas. E eu vou citar a conquista, cita na introdução logo, cara, algumas conquistas, tá? 1 ou 2, até porque tá aqui no plural, 2 conquistas, e pronto, você se livra logo, mas é necessário que você fale. E os desafios, é claro, tem vários desafios voltados à problemática, que a nossa tese vai centrar exatamente nela, nos desafios, e a gente não vai falar de todos, a gente vai escolher 2 desafios, tá? 2 problemas, quanto ao processo de adoção no Brasil. Então, processo de adoção são as palavras-chave, mas eu tenho estas palavras aqui que são fundamentais para discorrer o texto, para produzir o texto, tá? Adotar, então vamos lá. Adoção é medida excepcional e irrevogável, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Artigo 39, parágrafo 1º. Regime de família substituta que atribui à criança ou adolescente assumido pelo adotante a condição de filho. Ter isso aqui em mente, ter esse conceito, ter a legislação é interessante para que vocês direcionem para o texto que não está aleatório. A adoção ela não é aleatória. Existem regras para todo esse processo, todo esse procedimento, tá ok? Perfil dos pretendentes à adoção. A maioria dos adotantes é casada, mas pode ser solteiro? Pode, tá? Desde que seja maior de idade, tem uma série de protocolos lá que tem que ser cumpridos. Possui em média 40 anos, não necessariamente, tá? Maior de 18 anos pode adotar se conseguir comprovar que tem renda, que consegue dar o suporte das condições lá para a criança ou adolescente, tá? Mais da metade não possui filhos biológicos, então o que motiva mais a adoção? Normalmente é isso aqui. O casal não consegue ter filhos e aí eles vão tentando inseminação, vão tentando vários recursos, verificam que não tem, tá? Inclusive está passando novamente, tá? Reprisando a novela lá Totalmente Demais, que tem a Carol que não consegue engravidar. E lá na frente, se não me engano, já estou dando um spoiler de uma novela que já terminou, que eles estão reprisando. Cara, que louco isso, né? Ela vai adotar uma criança. Não sei se 2, sei lá. Uma vai adotar, vai entrar na parada de adoção, porque exatamente não consegue ter filhos, tá? Maior poder econômico, então são pessoas, poxa, eu tenho uma casa enorme, meus filhos já estão ficando grandes, então eu vou adotar. Tendem a realizar o processo de adoção conforme os trâmites legais. Então, isso aqui é o perfil. Mas existem pessoas ainda que adotam igual lá a Nazaré Tedesco. Cara, eu estou dando para vocês um monte de novela que vocês podem usar na redação. Que roubou lá a criança, lá, a meninazinha lá. Existem pessoas que usam dos artifícios, não vou usar de roubo, de furto, tá? Mas, por exemplo,
é uma família pobre lá do interior e eu conheço, o fulano de tal conhece, é o amigo do meu amigo, e esse, vai ter um filho, não consegue, então traz aqui para casa, tá? Ciente de que não vão reclamar a paternidade ou a maternidade depois, e pode gerar um problema judicial também, porque tem que estar legalizado, tá? Motivação dos pretendentes. Aí são várias motivações. Infertilidade, desejo de ajudar uma criança, que esse deveria ser um dos principais motivos, realmente o desejo de ajudar. E esse desejo, a gente já parte logo para um indício de tese, tá? O que faz com que existem muito mais pretendentes à adoção, muito mais do que crianças e adolescentes a serem adotados. Muito mais. Tem muito mais gente na fila. Só que esse desejo de ajudar uma criança ou um adolescente, ele não é o motivo principal. Normalmente, o motivo é constituir uma família e normalmente os casais querem constituir desde pequenininho. Então, a preferência é por recém-nascido, é por crianças pequenas de 1 ano, 2 anos, até 3 anos. Passou de 3 anos, 4, 5 anos, aí o negócio começa a complicar. Adolescente praticamente não sabe o que é adoção. Normalmente no Brasil, adolescente não é adotado. Então ele chega à maioridade, ele tem que sair do orfanato, ele tem que sair daquela casa, aquele abrigo, tá, promovido pelo Estado, e ele vai ter que se virar. Ele vai ter que se virar, tem que alugar, ele vai ter que trabalhar. Pense num negócio que não é tão simples, é muito complexo. Adotaram porque a criança apareceu, eram filhos de parentes, solidão, morte de um filho natural, escolheu o sexo da criança, eu não quero ter o trabalho. Ainda tem muitas mulheres que dizem assim, eu não quero sentir dor. Eu não quero parir, não, desconforto, barrigão, não conseguir dormir, ficar com problema. Não, eu quero logo, vou adotar para não ter esse problema. Então existem várias motivações para a adoção. Perfil de crianças requeridas. Crianças recém-nascidas com no máximo 2 anos, como eu acabei de falar. Sexo feminino. Por que será? Por que será que a galera não quer menino, hein? Será que os meninos são danados? Tá? Existe ainda uma questão de herança genética, tá? Que muitos pais perguntam, vem cá, essa criança ela foi deixada aqui qual eram os pais biológicos, qual é o perfil desses pais biológicos? Se eram usuários de drogas, normalmente essas crianças também não são adotadas, porque existe um medo de esse comportamento ele ser reproduzido, tá? Normalmente a etnia é branca, e aí a maioria é negra, saudável, e existem muitas crianças que são abandonadas por algum problema, alguma síndrome, e que não possuem irmãos. E é complicado, porque uma parte significativa das crianças para adoção, essa parte possui irmãos, tá? São irmãos no mesmo ambiente ali, e pela lei ele não pode levar um e não levar outro, tá? Tem que levar os irmãos. Adoção tardia, tá? Termo utilizado para caracterizar a adoção de crianças com mais de 24 meses. Pretendentes à adoção temem que a criança mais velha venha problemática devido aos traumas que possa ter sofrido. Então, são alguns medos, são algumas preocupações. Por que os pretendentes não querem adotar os mais velhos, tá? As crianças mais velhas. É necessário que os pretendentes à adoção de crianças com mais de 2 anos passem por um período de adaptação e convivência com a criança ou adolescente. Criança pode apresentar baixa autoestima por não haver sido adotada, por não ter sido adotada. Em Santa Catarina, a campanha Laços de Amor, que conscientiza e incentiva a adoção tardia, apresenta histórias bem-sucedidas de casais que quebraram a barreira do preconceito e adotaram crianças mais velhas, tá? E adolescentes. Só que isso, pessoal, é difícil, é o percentual menor. Existem estratégias para que essa realidade modifique? Claro, tem que haver mais proximidade, tem que haver mais relacionamento. E é um negócio muito seco, a pessoa faz lá um cadastro,
joga o perfil que quer e acabou. Não há uma proximidade, não há um contato adequado para que conheça, poxa, aquele adolescente ali é legal, ele tem uma ideia maneira, poxa, ele poderia contribuir melhor com a educação, sabe? Não tem esse contato, vai ter o medo, é óbvio, poxa, vou colocar aqui um adolescente na minha casa, se eu tenho uma filha, se eu tenho um filho mais novo, a preocupação em termos de comportamento do relacionamento entre eles não é tão simples, desde que haja uma relação prévia, tá? Então essa já tem uma proposta de intervenção. Quando essas crianças completam 18 anos, elas têm que sair dos abrigos, como eu falei para vocês. Assim, os abrigos tentam capacitar e profissionalizar esses adolescentes para que eles possam viver sozinhos depois da saída. Ou seja, o abrigo, além de ter a responsabilidade de tentar encontrar uma família para aquela criança, ainda tem que capacitar profissionalmente aquele adolescente que está prestes a virar maior de idade. De acordo com os materiais estudados, a demora na tramitação dos processos de retirada da guarda da criança da família biológica e o encaminhamento da mesma para adoção dificultam a inserção da criança em uma nova família. Gente, estamos no século XXI e a burocracia ela é ainda enorme no Brasil, tá? Então isso precisa ser revisto. Geralmente as crianças mais velhas crescem dentro das instituições por serem consideradas idosas, ou seja, mais velhas, e isso não atrai os pretendentes, tá? Então eu preciso falar para vocês, Hilton, poxa, falaste de tudo isso, bom, conquistas. Eu preciso dizer para vocês algumas conquistas, é óbvio. Conquista 1. A adoção no Brasil passou por grandes alterações nos últimos anos. Antes da década de 80, a adoção era vista como um simples ato de caridade do adotante. Hoje, o objetivo central da adoção é garantir à criança ou adolescente aptos a serem adotados a observância dos seus direitos fundamentais, entre eles o da convivência familiar e comunitária e do acesso à educação. Artigo 227, tá? Em relação ao vínculo familiar, a principal mudança relaciona-se à sobreposição dos laços afetivos em relação aos biológicos. Então, antes era só caridade, normalmente acontecia lá, no interior, a família, traz aqui. E normalmente essas crianças eram usadas para serviços domésticos, normalmente, tá? Essa de caridade. Então, isso já foi sendo modificado desde a década de 80. Desde a promulgação da Constituição de 88, os filhos havidos por adoção possuem os mesmos direitos daqueles decorrentes da filiação biológica, que não tinha. Era adotado, sei lá, herança, não era partilhada. Com a Constituição de 88, a herança, os mesmos direitos, plano de saúde, vai ter direito a plano de saúde. Escola, vai para uma escola particular, ele vai para uma escola particular também, tá? Presume-se, né? Na prática a gente não sabe como é que funciona em todas as famílias, até porque a gente não tem acesso, nem o Estado tem acesso a todas essas informações, tá? Terceira conquista. Em relação ao procedimento de habilitação de pretendentes à adoção, o prazo máximo para a conclusão passa a ser de 120 dias, prorrogáveis por igual período, ou seja, 240 dias. A legislação incluiu ainda a obrigatoriedade da participação dos postulantes em programa que inclua a preparação psicológica. Isso aqui foi um avanço. Pô, vamos colocar aqui, vamos fazer um acompanhamento psicológico, verificar aqui com assistente social. Então, isso foi legal para tentar, de fato, verificar se o interesse era válido mesmo, ele era pertinente. Então, assim, este avanço aqui ele foi bem legal. Porém, quando a gente fala em 120 dias, nós temos aí 4 meses, podendo virar 8 meses. Mas existem casos que isso chega a 2 anos. Poxa, a família às vezes desiste. Então, a criança ou adolescente perde a possibilidade de ir para uma família por burocracia ainda no nosso país. Quarta conquista. Outro ponto importante trazido por essa lei em relação às formas de evitar as temidas e tristes devoluções, que ainda acontecem. Pegou uma criança, antes, pegava uma criança, não gostei de ti não, vou te devolver. Inclusive as ameaças aconteciam,
Ainda acontece, mas aconteciam. Hoje, com a alteração, com essa legislação, os pais que devolvem, eles são retirados do banco da fila de espera. Pô, porque você teve tanto tempo para escolher, a criança, ela está exatamente de acordo com o perfil que você colocou e aí você ainda devolve. Então, é a exclusão dos nomes desses pretendentes. Esta mesma lei alterou ainda a consolidação das leis do trabalho, CLT, estendendo à pessoa que adotar uma criança ou adolescente as mesmas garantias trabalhistas concedidas aos pais sanguíneos, ou seja, licença paternidade, licença maternidade, os mesmos direitos, Ah, tem que estar doente, tem que ir para o hospital para pegar atestado médico, mesmo direito, tá? Só que é um avanço bem legal. Em 2018, foi lançado um novo sistema de cadastro de adoção, tendo sido feitas adequações ao cadastro existente, objetivando-se mais celeridade, efetividade e maior proteção à criança ou adolescente em acolhimento ou aguardando adoção. Em 2018, há um programa, mas ainda há uma lentidão, tá? Mesmo com fotos, mesmo com vídeos, tá? Tentando aproximar, falta o contato real, tá? Para que os pais se apaixonem, os pretendentes se apaixonem e as crianças também se apaixonem pelos seus pretendentes. Desafios. Aí eu vou pegar para vocês aqui manchetes, tá? Correio Brasiliense. Quase 66% dos brasileiros dispostos a adotar não querem acolher irmãos. Então isso aqui é um problema. Aí eu quero adotar, gostei daquela criança, mas ela tem irmão, então não quero, tá? Isso é um problema. O Cadastro Nacional de Adoção aponta que apenas 5% dos cerca de 43 mil candidatos a pai e mãe adotivos aceitam crianças de 9 anos de idade ou mais. No entanto, é nesse grupo que estão mais de 60% das crianças aptas a serem adotadas em abrigos no Brasil. Ou seja, mais da metade da população nos abrigos, das crianças em abrigo, crianças e adolescentes, elas vão envelhecer, vão ficar velhas, elas vão sair de lá porque os pais, o perfil dos adotantes não se encaixa com dos adotados. Hoje são cerca de 8 mil crianças aptas para adoção, ou seja, o número de pais na fila para adotar é 5 vezes maior. Especialistas apontam que as exigências dos pais mostram que ainda há uma idealização da adoção, o que atrapalha o processo adotivo. Se há uma idealização, é porque eu quero uma menina, eu quero uma branquinha, é porque eu quero os cachos lourinhos, é porque... E não pensar na criança que está sem um abrigo, sem uma família, e ela poderia ser esse abrigo a essa família, tá? Então isso é complicado e tem que haver uma campanha, tem que haver uma mobilização para que esse perfil aqui modifique. Burocracia atrapalha a adoção de crianças no Brasil, tá? terçalivre.com.br, tá? Não sou eu que estou inventando. Muitos declaram que não adotariam crianças que fossem filhos de prostitutas e assassinos porque a marginalidade passa pelo sangue. Olha só, não estou inventando não. Outros acham que pelo fato de algumas mulheres engravidarem após a adoção, adotar uma criança é um bom motivo para se tentar ter filhos naturais. Existe esse mito, né? De, eu vou adotar, depois que eu adotei, eu vou relaxar, porque é questão do psicológico, e aí eu vou ter o meu filho natural. E normalmente, quando isso acontece, há devolução, tá? Enfim. Ainda existem aqueles que pensam que é possível adotar uma criança com mais de 10 anos de idade para que possam ajudar nos serviços domésticos. Eu vou adotar, tudo legal, tudo legalizado, mas para serviços domésticos. Maior preocupação, e aí entra a questão do Estado, ter um acompanhamento. Há uma falha também em relação ao acompanhamento pós-adoção, para verificar como é que está todo o processo, a adequação, a adaptação, se está havendo realmente, principalmente com esses mais velhos, se está havendo exploração, então há essa falha do Estado. Maior preocupação com a realização de um projeto pessoal, onde a criança é esperada, trazendo em si a responsabilidade de realizar a maternidade e a paternidade, ou seja, a responsabilidade, há uma cobrança sobre a criança para determinados comportamentos. Bom, vamos às nossas teses.
Mas por que ainda é bastante desafiador o processo de adoção no Brasil? Já que a gente tem uma fila muito maior de adotantes, de pretendentes, do que de adotantes, de crianças a serem adotadas. Primeiro, vamos lascar com o Estado burocracia, tá? Lentidão para formalizar o processo de adoção, retirada de guarda de quem já está com a criança em vez de regularizar. Tem isso também. Poxa, uma família pegou uma criança, já está lá no convívio, retira, em vez de regularizar, já está tudo ok, fez a triagem, poxa, cara, a criança está adaptada, pô, tira a criança, vai para um abrigo, vai por todo um processo, e às vezes essa criança ela não fica com aquela família. Falta de estrutura nas varas de infância, ou seja, os processos demoram, são poucos juízes, são poucos desembargadores, são poucos profissionais de psicologia, profissionais de assistência social para fazer esse acompanhamento, tá? Burocracia, falha do Estado. Exigência dos pais, preferência por idade, sexo até cor de pele, tá? Ou por crianças que não têm irmãos, é aí que aí vocês pegam as informações nos slides anteriores. Dica de filme. Eu acho massa esse filme aqui, De Repente uma Família. Muito massa, muito massa. Casal jovem que decide adotar uma criança, só que essa criança tem mais 2 irmãos. Na verdade, eles se apaixonam pela pré-adolescente. E aí, que já é anormal. Uma pré-adolescente, já era maior, e essa menina ainda tem mais 2 irmãos. E eles se descobrem numa fantástica descoberta, é ótimo. Eles se descobrem numa realidade diferente, de zoada, de barulho e de ter que lidar com conflitos, mas eles descobrem também que há felicidade nessa vivência toda, tá? Eu gosto muito também, eu acho muito massa. Couleur de Permier, tá? Aprovado a cor da pele mel, tá? Aprovado para adoção cor da pele mel. O diretor coreano Jun Laem-Bolyo conta sua própria história nesse filme, de que ele foi abandonado e depois ele foi acolhido, foi bem tratado, cresceu e depois virou cineasta e resolveu transformar isso aqui num filme. Cara, muito massa porque mostra como uma criança, quando ela é adotada, e por pais estrangeiros, quando ela é adotada, ela tem a possibilidade de ter uma condição social melhor, tá? Uma esperança social. Argumentos, áreas de conhecimento para burocracia, tá? Eugene McCarthy, uma burocracia eficiente ameaça seriamente a liberdade. Max Weber, a teoria da burocracia vem da premissa de que a burocracia é a organização eficiente por excelência. A burocracia era para ser, pessoal, eficiência. Para conseguir eficiência, a burocracia explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser feitas. Todavia, no Brasil, a burocracia ela é vista como ineficiência. É o contrário. Oséias Faustino Valentim, a burocracia tem um poder de sedução incrível. Parece que está se produzindo algo, mas não está. A palavra burocracia em francês é bureaucratie, foi criada pelo economista Jean-Claude Marie Vicent, define a administração pública por meio de funcionários sujeitos a uma rotina inflexível, ou seja, rotineira, aquela coisa metódica, tá? E aí a gente tem que buscar um contraste com tudo isso aqui, tá? Ou uma afirmação. Exigência dos pais. Área de conhecimento, Arthur Schopenhauer, não estou inventando a roda, tá? Claude Lévi-Strauss, Durkheim, Karl Marx. Não estou inventando a roda, pessoal. Poderia trazer aqui várias outras, mas não há necessidade. Vocês não vão decorar tudo isso. Vocês precisam decorar os mesmos, tá? Que se encaixam para vários temas. Tranquilo? Proposta de intervenção. Quem é que vai resolver essa parada? Ministério da Justiça e Segurança Pública. Detalhamento disso aqui já. Órgão da Administração Pública Federal direta, que tem dentre suas competências a defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais. Hilton, eu não quero esse detalhamento, eu quero outro detalhamento. Beleza. Com apoio do Conselho Nacional de Justiça, principal função é controlar a atuação administrativa, detalhamento também do agente. O que é que tem que ser feito? Melhorar e agilizar os processos de acolhimento e adoção das crianças e adolescentes. Como?
por meio de multirões envolvendo juízes, promotores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais, avaliando a situação e a história de meninos e meninas e aproximando-os realmente de famílias pretendentes. Aí eu quero o detalhamento. As famílias pretendentes devem fazer visitas aos abrigos, conviver dentro das possibilidades legais com seu futuro ou seus futuros filhos e ter a documentação de forma mais rápida. Tudo isso a fim de reduzir o tempo de espera, tanto de pais quanto de menores à espera de uma família e tornar mais humanizado o processo de adoção, desde o acolhimento de crianças e adolescentes até o acompanhamento da nova família constituída. Beleza? Meus amores, não vamos inventar a roda. Sejam objetivos, façamos de acordo com o scriptzinho, que o negócio anda, que o negócio flui, tá? Encontro vocês no próximo tema. Forte abraço. Tchau, tchau.